Você sabia que existem caminhos diferentes para ficar rico dependendo da sua idade? O que faz sentido aos 20 anos pode ser um erro aos 40, e aquilo que deveria ser prioridade aos 50 talvez nem devesse entrar na sua lista aos 30. Nesse vídeo, eu vou mostrar o que você deveria focar em cada década da sua vida para construir patrimônio da forma mais inteligente possível. Então pega o papel e a caneta, porque esse pode ser o guia que faltava para acelerar a sua caminhada rumo à independência financeira. Bem-vindo ao Bússola Financeira. Eu sou o Lan e vou ser o seu guia rumo à independência financeira. E como toda boa viagem começa pelo primeiro passo, vamos começar falando da década em que muita gente acredita que tem pouco dinheiro, mas que pode ser justamente a mais importante para construir riqueza. Se você está na casa dos 20 anos, talvez ainda não tenha um grande patrimônio. E tudo bem, nessa fase o mais importante não é quanto dinheiro você já acumulou, mas os hábitos que está construindo. As decisões tomadas agora têm um efeito enorme no seu futuro e podem facilitar ou dificultar e muito todas as próximas décadas da sua vida. Cada fase da vida tem uma missão diferente, e aos 20 anos, a missão não é enriquecer rapidamente, mas construir uma base sólida para que a riqueza venha naturalmente no futuro. Por isso, antes de pensar em ganhar muito dinheiro, existem 3 fundamentos que vale a pena desenvolver desde cedo. O primeiro deles é evitar dívidas desnecessárias. Pode parecer um conselho simples, mas muita gente começa a vida financeira assumindo parcelas que vão acompanhar por anos. E o problema não é apenas de dever dinheiro, mas pagar juros que poderiam estar trabalhando a seu favor. Claro que existem exceções. Um financiamento estudantil, por exemplo, pode representar um investimento na sua carreira e aumentar sua renda no futuro. Mas fora situações como essa, quanto menos dívidas você carregar, mais liberdade terá para investir em você mesmo e construir patrimônio. E quando você evita dívidas, fica muito mais fácil controlar o próprio dinheiro. Só que isso só acontece quando você sabe exatamente quanto ganha e quanto gasta. Por isso, criar um orçamento mensal é um dos hábitos mais importantes que você pode desenvolver. Não precisa ser complicado. Pode ser uma planilha, um aplicativo ou até um caderno. O importante é registrar suas receitas e despesas para entender para onde seu dinheiro está indo. Quando você enxerga seus gastos com clareza, fica muito mais fácil identificar excessos, economizar e manter suas contas sempre no azul. Esse simples hábito cria disciplina financeira e faz com que suas decisões passem a ser muito mais conscientes. E existe mais um benefício de manter suas finanças organizadas. Você consegue guardar dinheiro com mais consistência. É justamente aí que entra a reserva de emergência. Imprevistos fazem parte da vida. Um problema de saúde, um conserto no carro ou até uma demissão podem acontecer quando menos esperamos. Ter uma reserva equivalente a cerca de 6 meses do seu custo de vida, aplicada em investimento com liquidez diária, ajuda você a enfrentar esses momentos sem recorrer a empréstimos ou entrar em dívidas. Essa reserva traz tranquilidade para tomar decisões melhores e evitar que um único imprevisto destrua todo o progresso que você levou anos para construir. Pode parecer que essas 3 estratégias não vão deixar ninguém rico da noite para o dia, e de fato não vão, mas elas criam uma base sólida para tudo o que vem depois. Quem chega aos 30 anos com esses hábitos já começa a próxima década em uma posição muito mais confortável para acelerar a construção do patrimônio, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Se aos 20 anos o objetivo era construir uma base sólida, aos 30 chega o momento de acelerar esse crescimento. Nessa fase, muitas pessoas já estão mais estáveis na carreira, começam a assumir novas responsabilidades e, em muitos casos, formam uma família ou conquistam seus primeiros bens. É justamente por isso que as decisões financeiras passam a ter um peso ainda maior. Cada aumento de renda, cada promoção e cada escolha feita agora pode aproximar você da independência financeira ou fazer com que você entre em um ciclo de despesas cada vez maior. Para aproveitar essa fase da melhor forma, existem 3 estratégias que podem fazer uma enorme diferença: investir no seu desenvolvimento profissional, criar novas fontes de renda e resistir à tentação de aumentar o padrão de vida sempre que seu salário crescer. É comum pensar que depois de conseguir um bom emprego, basta seguir trabalhando e esperar os aumentos de salário, mas na prática, quem mais aumenta a renda ao longo da vida costuma ser quem nunca para de aprender. Quanto maior o seu conhecimento
e mais valiosas forem suas habilidades, maiores tendem a ser as oportunidades que aparecem. Um curso, uma certificação, um novo idioma ou até o desenvolvimento de uma habilidade específica podem abrir portas para promoções, melhores empregos ou até mesmo novos negócios. O melhor investimento que você pode fazer continua sendo aquele que aumenta sua capacidade de gerar renda. E quando sua capacidade de ganhar dinheiro aumenta, surge uma oportunidade importante: não depender apenas de um salário. Ter apenas uma fonte de renda significa que qualquer imprevisto pode afetar completamente sua vida financeira. Por isso, vale a pena começar a construir outras formas de ganhar dinheiro. Isso pode acontecer por meio dos rendimentos dos seus investimentos, do aluguel de um imóvel, de um negócio paralelo ou até de algum trabalho que você consiga fazer fora do horário principal. Além de aumentar sua renda, essa diversificação traz mais segurança e faz com que você fique menos vulnerável caso alguma fonte deixe de existir. Mas existe um erro muito comum justamente nessa fase da vida. Conforme a renda aumenta, muitas pessoas sentem que precisam aumentar o padrão de vida na mesma velocidade. Compram um carro mais caro, mudam para uma casa maior, assumem novas parcelas e, quando percebem, todo o aumento do salário já foi comprometido. Esse comportamento pode atrasar bastante a construção de patrimônio. E isso não significa que você nunca deva melhorar sua qualidade de vida. Pelo contrário, a ideia é fazer isso de forma consciente. Sempre que sua renda aumentar, procure investir uma parte desse crescimento antes de aumentar seus gastos. Assim, você continua evoluindo seu padrão de vida sem abrir mão daquilo que realmente constrói riqueza, o patrimônio acumulado ao longo do tempo. Quando você consegue ganhar mais, criar novas fontes de renda e evitar que seus gastos cresçam na mesma velocidade, a diferença começa a aparecer de forma cada vez mais evidente. É justamente essa combinação que faz com que muitas pessoas cheguem aos 40 anos com patrimônio consistente e muito mais próximas da independência financeira. E é exatamente sobre essa próxima etapa que vamos conversar agora. Se você colocou em prática as estratégias anteriores, é bem provável que aos 40 anos sua vida financeira esteja muito mais estruturada. Nessa fase, muitas pessoas já alcançaram estabilidade na carreira, construíram patrimônio e assumiram responsabilidades maiores, como manter uma família e ajudar na educação dos filhos. E justamente por já ter conquistado muita coisa, a prioridade começa a mudar. Agora, não basta apenas fazer patrimônio crescer, também é preciso protegê-lo. Por isso, duas estratégias passam a ganhar ainda mais importância: gerenciar os riscos dos seus investimentos e reduzir ao máximo as dívidas de longo prazo. O primeiro passo é olhar para sua carteira de investimento com outros olhos. Quando somos mais jovens, normalmente, temos mais tempo para recuperar eventuais perdas, o que permite assumir um pouco mais de risco em busca de maiores retornos. Mas, conforme os anos passam e a aposentadoria se aproxima, preservar o patrimônio passa a ser tão importante quanto fazê-lo crescer. Isso não significa abandonar completamente investimentos de maior risco, mas sim encontrar um equilíbrio que faça sentido para seus objetivos e para o momento da sua vida. Revisar periodicamente sua carteira e fazer pequenos ajustes ao longo do caminho ajuda a reduzir grandes oscilações e aumenta a tranquilidade para aproveitar tudo aquilo que você levou anos construindo. E proteger seu patrimônio também passa por diminuir os compromissos financeiros que ainda pesam no orçamento. Financiamentos de longo prazo, principalmente aqueles com juros elevados, podem consumir uma parte importante da sua renda, justamente em uma fase em que você deveria estar fortalecendo seu patrimônio para o futuro. Sempre que possível, vale a pena acelerar a quitação dessas dívidas. Entrar na próxima década com menos parcelas para pagar significa ter mais liberdade para investir, aproveitar a vida e planejar a aposentadoria com muito mais segurança. Afinal, quanto menor for o peso das dívidas, maior será a parte da sua renda que realmente vai trabalhar a seu favor. Depois de construir bons hábitos, aumentar sua renda e proteger o patrimônio conquistado, chega o momento de fazer o dinheiro trabalhar cada vez mais por você. E é exatamente isso que torna os 50 anos uma das décadas mais importantes para consolidar a independência financeira. Depois de décadas construindo patrimônio, aumentando sua renda e reduzindo suas dívidas, chega uma fase em que o objetivo principal deixa de ser acumular cada vez mais dinheiro. Agora, a prioridade passa a ser preservar tudo aquilo que você conquistou. Aos 50 e 60 anos, muitas pessoas já estão próximas da aposentadoria ou até mesmo vivendo essa nova etapa da vida. E isso exige uma mudança de estratégia. Afinal,
O patrimônio que antes estava sendo construído passa a ter uma nova missão: proporcionar tranquilidade, segurança e qualidade de vida pelos próximos anos. Para isso, duas estratégias se tornam fundamentais: proteger o capital acumulado e organizar o patrimônio para o futuro. Ao longo da vida, assumir alguns riscos nos investimentos pode fazer sentido para acelerar o crescimento do patrimônio, mas conforme a aposentadoria se aproxima, uma grande perda pode ter um impacto muito maior do que teria décadas atrás. Por isso, essa costuma ser a fase de reduzir gradualmente a exposição aos investimentos mais voláteis e aumentar a participação de ativos mais conservadores, principalmente aqueles que oferecem maior previsibilidade. Isso não significa abandonar completamente investimentos de maior risco, mas sim encontrar um equilíbrio que permita preservar o patrimônio e, ao mesmo tempo, continuar gerando renda para manter seu padrão de vida com tranquilidade. O objetivo agora é fazer com que o dinheiro continue trabalhando para você, mas com muito mais estabilidade. E depois de passar tantos anos construindo o patrimônio, vale a pena dedicar um tempo para pensar em como ele será organizado no futuro. Um bom planejamento patrimonial facilita a sucessão dos bens, reduz burocracias e, em muitos casos, pode até diminuir custos relacionados à transferência de patrimônio para os herdeiros. Dependendo da situação de cada família, isso pode envolver um testamento, uma holding familiar ou outras estratégias legais adequadas ao seu patrimônio. O importante é não deixar esse assunto para depois. Além de proteger seus bens, esse planejamento ajuda a evitar conflito entre os familiares e garante que aquilo que você construiu durante toda a vida seja distribuído de forma que você realmente deseja. No fim das contas, ficar rico não significa apenas acumular dinheiro. Significa construir uma vida com liberdade, segurança e tranquilidade em todas as fases dela. Cada década tem desafios diferentes, mas também oferecem oportunidades únicas para quem toma boas decisões. E quanto mais cedo você começar a colocar essas estratégias em prática, maiores serão as chances de chegar ao futuro com patrimônio sólido e a liberdade de viver do jeito que você sempre sonhou. Como você viu ao longo do vídeo, não existe uma fórmula mágica para ficar rico. O que existe é uma sequência de boas decisões tomadas no momento certo. Aos 20 anos, o foco é construir uma base sólida. Aos 30, aumentar sua capacidade de ganhar dinheiro e acelerar o acúmulo do patrimônio. Aos 40, proteger o que já foi conquistado e reduzir risco. E aos 50 e 60 anos, preservar esse patrimônio para viver com tranquilidade e deixar um legado para sua família. Independentemente da idade que você se encontra hoje, sempre existe um próximo passo que pode melhorar sua vida financeira. O importante é não esperar pelo momento perfeito para começar. E se você quer continuar aprendendo sobre investimentos, construção de patrimônio e independência financeira, eu recomendo assistir ao vídeo que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza de que ele vai complementar tudo o que conversamos hoje. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conta aqui nos comentários, em qual década da vida você está e qual dessas estratégias você já põe em prática. Vou adorar ler a resposta de vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima.